Olá, sexto ano. Vamos começar aqui mais uma aula. Para terminar o assunto de hidrosfera, nós vamos ver hoje as bacias hidrográficas e a energia hidroelétrica no mundo. Nós sabemos que a energia no Brasil, em sua maioria, é produzida pelos rios, com a montagem, né, com a presença de usinas hidrelétricas. E aí vamos ver as principais bacias da América do Sul e comparar também com as bacias no mundo. Não temos só bacias hidrográficas no Brasil, porque lembra-se, né? 3% da água do mundo é potável, é doce. E ela está espalhada nos todos os continentes do mundo. Então, não é só o Brasil que contém rios importantes. Temos rios importantes na África, na Europa, na Ásia, na Oceania. E é importante que nós vejamos a quantidade de rios que tem pelo mundo e a quantidade de lugares que têm alto potencial de produção de energia hidrelétrica e também de água potável. Logo aqui, nas aulas anteriores, né, nós conhecemos algumas bacias hidrográficas e as bacias, elas são presentes em um rio principal e seus afluentes. E aqui nessa parte está assim, ó. Observe a imagem ao lado que representa as maiores bacias hidrográficas do mundo e identifique quais delas são localizadas na América do Sul. Você já tem capacidade de conhecer aqui o mapa mundi, né, e ver aqui onde está a América do Sul. Né? A América do Sul, ela fica onde? Aqui, aqui, aqui ou aqui. A América do Sul é onde está localizado o Brasil e os países vizinhos. Principalmente o Brasil aqui, porque é o maior país de todos. E nós temos 3 bacias hidrográficas que contém aqui no hemisfério sul. A bacia do Rio da Prata, que é toda essa parte azul, e o Rio da Prata é um rio importantíssimo para o Brasil, muito pouco divulgado, inclusive ele passa pelo estado de São Paulo. Nós temos a bacia do Rio Amazonas, a mais famosa de todas, que todo mundo fala sobre ela, e temos também a bacia do Rio São Francisco, que é fonte aí para pessoas do sertão nordestino e do interior do Nordeste. Só que aqui temos outras bacias hidrográficas importantes e aqui embaixo nós temos o título do mapa, né? As maiores bacias hidrográficas do planeta Terra. Então temos bacias aqui importantes na África, bacias importantes da América do Norte, bacias importantes aqui da Europa, da Ásia, ok? E da Oceania também aparece a sua bacia hidrográfica. Vamos voltar aqui. Na segunda pergunta, com base em seus conhecimentos, qual o nome do rio principal dessas bacias? Qual será o rio principal da bacia amazônica? Ah, será que essa pergunta é muito difícil? Qual o maior rio do mundo, né? O rio Amazonas. Então, a bacia hidrográfica do Amazonas, o rio principal é o rio Amazonas. A bacia hidrográfica do rio São Francisco, o rio principal é o rio São Francisco. Você sabe qual dos principais usos dos rios, dessas bacias, pelo ser humano? Porque o ser humano, né, ele necessita de desenvolvimento humano das cidades e de todo o contexto global referente às bacias hidrográficas. Porque nós sabemos que a água ela é essencial para a vida. Todos os seres vivos necessitam de água para sobreviver, inclusive o ser humano. E o ser humano, ele utiliza as bacias hidrográficas, os rios, seus afluentes, para pesca, alimentação, agricultura, extrativismo, porque a gente extrai a água para consumo próprio. Nós precisamos da água para formação de energia elétrica e outros poréns, para a produção da indústria, para o comércio, para lavar, para fazer higiene, né? E por aí vai. As bacias hidrográficas da América do Sul. Então, vamos agora fazer um pouquinho de desfecho mais localizado na América do Sul, porque é onde nós estamos. O Brasil, ele contempla a América do Sul, mas também tem os seus vizinhos, né? Argentina, Paraguai, Peru, Bolívia, Colômbia e outros países. Na América do Sul, as principais bacias hidrográficas são: tem a bacia do rio
Orinoco, temos a bacia do Rio Amazonas, a bacia do Rio São Francisco e a bacia da Platina ou do Rio da Prata. Inclusive, essas três aqui contemplam o Brasil, para vocês verem como o Brasil é grande e contempla 3 bacias hidrográficas principais aqui da América do Sul. E aqui a gente tem uma foto do Rio da Prata no Porto Madeiro, lá em Buenos Aires, que é onde o Rio da Prata encontra o Mar da Prata, que depois deságua no Oceano Atlântico. De maneira geral, pode-se dizer que os rios dessas bacias são utilizados principalmente para, está destacado em vermelho, navegação, pesca, irrigação das lavouras, abastecimento de água e produção de energia elétrica. Todas essas finalidades têm a ver com todos estes rios, e todas essas finalidades estão compatíveis aqui com a sobrevivência dos seres humanos e dos animais. A bacia do Rio Orinoco é o que nós não temos aqui no Brasil, em grande maioria. É a terceira maior bacia hidrográfica da América do Sul, localizada entre a Venezuela e Colômbia, e desempenha um papel fundamental para a manutenção da fauna e da flora deste local, destes 2 países. Utilizada para navegação, pesca, irrigação, abastecimento e produção de energia, e para a produção de ferro e alumínio, que são 2 produtos importantíssimos para ambos os países, para a sua economia. A bacia do Rio São Francisco é brasileira 100%. O Rio São Francisco ele nasce no Brasil, a sua nascente é brasileira, e ele só percorre o território brasileiro. Localizada no Brasil, essa bacia é utilizada principalmente para irrigação de frutas, que é a fruticultura, principalmente para a agricultura familiar nordestina. Possui bom potencial hidroelétrico e um trecho navegável importante regional, que passa pelas cidades de Juazeiro, na Bahia, uma das maiores cidades do estado da Bahia, Petrolina e Pirapó, Minas Gerais. Então ele pega um pedaço aqui do sudeste, no norte de Minas. A bacia do Rio São Francisco, só reiterando, ela salva muito os nordestinos, inclusive as regiões mais secas do Nordeste. É um rio perene, significa que é um rio que ele nunca seca. A bacia do Rio Amazonas é aquela importantíssima para o mundo, inclusive ele controla também algumas coisas relacionadas ao clima e à vegetação, e também a parte econômica lá da Amazônia. A maior bacia hidrográfica do mundo, não tem nenhuma bacia que se compare em tamanho com o Rio Amazonas. Temos um outro rio que muitas pessoas confundem com o maior do mundo, que é o Rio Nilo. O Rio Nilo é grande em extensão, mas em volume de água é o Rio Amazonas e a sua bacia hidrográfica com seus afluentes. Ela atravessa vários países da América do Sul, como Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Bolívia e Brasil. O Rio Amazonas é o maior em volume de água do mundo e estende-se por 7.000 quilômetros. Bastante, né? Possui potencial hidroelétrico e desempenha papel importante no transporte de pessoas e mercadorias na região. A região norte, ela está totalmente ligada ao transporte fluvial. Por quê? Na Amazônia são regiões alagadas, que já faz parte do bioma Amazônia. Regiões alagadas, regiões de várzea. E os rios lá não são perenes, são alguns rios afluentes do Rio Amazonas. Eles têm a parte da cheia e a parte da seca. Isso também envolve as navegações. Transporte de pessoas de um vilarejo para o outro é feito pelo rio. O rio é super importante para a vida amazônica. A bacia da Platina, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês no YouTube, para vocês acompanharem o que seria a bacia do Rio da Prata. Prestem atenção. Salve, salve Terra Negra! Estamos aqui na foz do Rio do Prata, entre a Argentina e o Uruguai. Pois bem, o Rio da Prata tem sua origem em território brasileiro. Ele é formado pela confluência do Rio Grande e o Rio Paranaíba,
lá em cima, em Minas Gerais. A partir dessa confluência, nós temos o rio Paraná. E esse rio segue descendo, passando pelos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Esse mesmo rio recebe águas dos rios Tietê, Paranapanema, Uruguai e onde a expedição Terra Negra passou, em Resistência e Corrientes, onde nós temos a grande confluência entre o rio Paraguai e o rio Paraná. Corta grande parte da Argentina e vem desaguar aqui, entre o Uruguai e a Argentina, na forma de estuário. Quando nós falamos de estuário, nós estamos falando disso aqui. Um único canal e bem largo. A viagem de Buenos Aires até Colônia, de barco, leva cerca de 1 hora. E olha que o barco vem na velocidade razoável. Isso aqui é um tipo de foz. Lembrando que foz é o que nós chamamos também de desembocadura. Ela pode estar no mar, em outro rio ou em um lago. Esse tipo de foz ou desembocadura é diferente dos deltas. Delta é onde o rio deságua formando vários canais, como por exemplo o Delta do Parnaíba, lá no litoral brasileiro, no Nordeste brasileiro, especificamente no Piauí. Se você observar aí pelas imagens, você está vendo que esse canal é gigantesco. Daí a sua configuração como estuário. Agora, do ponto de vista geomorfológico, nós estamos numa bacia, que é a bacia do Rio do Prata, mas muito importante também para uma série de países, não só Uruguai e Argentina. Nós podemos citar o Brasil e também o Paraguai. Agora, do ponto de vista econômico, fala pra gente, Vitinho, qual o papel dessa bacia, a Bacia Platina? É isso aí, pessoal. E agora, para facilitar, eu vou separar as duas principais bacias formadoras do Rio do Prata para ficar mais didático. Nós temos a bacia do Rio Paraguai, que é justamente o rio que serpenteia todo o Pantanal Mato-Grossense. E eu acabei de falar serpenteia. Isso acaba nos voltando a um conceito interessante, que são os meandros. Aquele rio que é muito sinuoso, tem muitas curvas, tem muitos meandros, tende a ser um rio de planície, uma vez que a velocidade de suas águas é um pouco mais baixa. Então, já que você tem um perfil de aplainamento natural do terreno no Pantanal Mato-Grossense para o Rio Paraguai, nós podemos observar para esse mesmo rio uma grande navegabilidade. Lembrando, galera, quando eu falo de navegabilidade, isso não significa em hipótese alguma que é fácil e barato implantar uma hidrovia. Eu só estou falando que existe uma potencialidade natural para o exercício dessa prática econômica, que é a navegação fluvial. Os principais recursos que essa hidrovia, chamada Hidrovia do Paraguai, que acaba desembocando aqui onde nós estamos, seria a soja oriunda do centro-oeste brasileiro, os minérios oriundos, por exemplo, do maciço do Urucum, na porção norte da região do Pantanal, tá? E, por que não, a carne bovina também produzida nesse contexto e nessa localização, que é o Pantanal e o seu entorno. Já a bacia do Paraná, uma importantíssima bacia hidrográfica brasileira que compõe todo esse sistema platino que nós estamos localizados, é de fundamental importância para o escoamento da produção, tanto agrícola quanto industrial do estado de São Paulo. Só que, como o Percy disse, o Rio Paraná é formado lá no nariz de Minas Gerais. Sabe aquele narizinho do estado de Minas? Pois é o Rio Grande e o Rio Paranaíba. Como que o estado de São Paulo escoaria sua produção a partir do Rio Paraná?
Pois é, galera. Um dos mais importantes afluentes do Rio Paraná é o Rio Tietê, que atravessa longitudinalmente esse estado de leste a oeste. A partir de então, nós temos várias eclusas, que são elevadores hidráulicos para realizar a compensação em relação ao grande desnível dessas águas, instaladas para essa hidrovia chamada Tietê-Paraná. Por isso, a hidrovia Tietê-Paraná, já que ela conecta o interior do estado de São Paulo ao Mercosul, também pode ser chamada de uma hidrovia do Mercosul. O que nós estamos trabalhando aqui é o seguinte, gente. A caracterização física de uma bacia hidrográfica ajuda e muito a entendermos a sua relevância econômica. A Bacia Platina, que tem uma extensão gigantesca, recobre uma área muito grande, principalmente na porção centro-sul da América do Sul, é utilizada economicamente a partir da sua navegação fluvial. Só que aí você pode me perguntar o seguinte: existe uma outra forma de aproveitarmos essa bacia que não seja navegando? Que não seja conectando os países do Mercosul com produtos industrializados e agrícolas? Sim, o Rio Paraná possui um grande potencial em função do seu perfil planáltico para a produção de energia hidrelétrica. E é por isso que na conexão entre o Brasil e o país Paraguai, nós temos a maior usina hidrelétrica em termos de aproveitamento no nosso país, que é uma binacional, dividida com o Paraguai, que é a usina hidrelétrica de Itaipu, gerando aí aproximadamente 14 mil megawatts de energia, uma quantidade de energia elétrica absurdamente grande. A usina de Itaipu é uma das obras-primas da engenharia do século XX, assumida internacionalmente como tal, e foi durante muito tempo a maior usina hidrelétrica em geração de eletricidade do nosso planeta. Após a usina de Itaipu, o Rio Paraná continua o seu caminho em direção à cidade de Resistência e Corrientes, quando ele aí então encontra com o Rio Paraguai, constituindo a partir daí o Rio do Prata. Entretanto, mesmo com uma intensa utilização para a produção de energia hidrelétrica entre o Brasil e o Paraguai, ainda conseguimos observar outras usinas hidrelétricas a jusante. Conceito: jusante, da nascente até a foz. Então, a jusante de Itaipu, ou seja, após Itaipu, nós ainda observamos outros aproveitamentos de outras usinas hidrelétricas no Rio Paraná e, portanto, na Bacia Platina. É importante a gente associar sempre a geografia física com o aproveitamento econômico. Então, fica aí uma importante dica para vocês sobre a utilização da Bacia Platina. E aí, pessoal, tudo bem? Então, ele deu uma boa explicação sobre alguns conceitos de hidrografia, de bacias hidrográficas. Ele falou a parte do estuário, do delta, da foz de um rio. Isso é muito importante para que vocês entendam que um rio se conecta a outros rios e forma uma bacia hidrográfica. A Bacia da Prata, ela começa no Brasil, no estado ali de Minas, né, passando ali por São Paulo, Paraná, chegando a Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e desembocando ali entre entre Uruguai e Argentina, formando toda a parte da conexão de rios. E ele explicou bem a parte da navegação, a parte da produção de energia elétrica e a importância dessa bacia para a economia, tanto do Brasil quanto dos países sul-americanos. A Bacia da Prata ela deve ser conservada,
Ela é super importante para nós brasileiros e para os países vizinhos. Ela localiza entre países importantes, né? E a conexão do Rio Paraná, Paraguai, Uruguai. E essa bacia tem as hidrovias, que é a parte do transporte de produtos agrícolas no interior do país, principalmente o Brasil e a Argentina, que são países agrícolas, o Paraguai também, para serem vendidos entre os países. Então ela funciona muito bem na parte de transporte de mercadoria. Os rios de Planalto, que acontece, né? Rios que são formados nas partes mais altas e vão em direção às partes mais baixas. Isso dá uma certa correnteza para o rio, uma certa força. Isso é importante para a geração de energia elétrica. E nesse ponto destaque-se a Subbacia do Paraná, que possui 18 usinas em seu leito, como a principal delas sendo a Itaipu, a Ilha Solteira e Jaciretã. Tudo bem? Aqui, só um vídeo rápido, eu já passei esse vídeo na sala de aula, eu vou passar para os alunos que não vieram no dia. É um vídeo explicando as usinas hidrelétricas. Vamos ver rapidinho, um vídeo super rápido. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Então, o vídeo do lado busca explicar como transformar o movimento da água, da energia elétrica, em nosso uso cotidiano. Então, vou dar uma selecionada aqui, ver se eu consigo abrir o vídeo. Uau! Está acabando a minha energia. Estou à beira de um apagão. Nossa! Mãe, que escuridão! O que aconteceu? Xiii, acabou a energia elétrica, Kika. Ué, mas de onde vem a energia elétrica? Ah, a luz voltou. E de onde ela veio? Relaxa, Kika, você está muito elétrica. Ninguém se liga nas minhas perguntas. Eu me ligo, Kika. A energia elétrica vem da força dos ventos, dos raios solares, da queima do gás natural e do óleo e da força das águas, como no Brasil. A energia elétrica do nosso país vem principalmente das usinas hidrelétricas. Hidrelétrica? Hidro vem de água e elétrica de eletricidade. Por isso são chamadas de hidrelétricas as usinas que usam a força das águas para produzir eletricidade. É assim. Primeiro, as águas das chuvas vão enchendo uma enorme barragem de concreto. Depois, a água sai por tubos enormes e dentro deles ela corre para a usina. Em grande velocidade, passa por turbinas. O movimento da água nas pás da turbina aciona um dínamo. Dínamo? É, Kika. O dínamo é uma máquina enorme que gira bem forte, transformando a energia mecânica em energia elétrica. Mas e se não chover? Aí, os reservatórios ficam com pouca água para acionar as turbinas e o dínamo. E então, pode faltar energia nas casas, indústrias, escolas e hospitais. É por isso que nos tempos de pouca chuva, a gente tem que economizar eletricidade, Kika. Melhor desligar essa TV. Eba! Chuva! Ué, mas como a energia elétrica chega aqui na minha casa? Para chegar das usinas até a sua casa, a energia elétrica percorre quilômetros a fio, de poste em poste. Do poste em frente à sua casa, ela segue por um cabo até os fios que distribuem energia por todos os cômodos. A ponta deste fio é a tomada. Uau! De onde será que veio essa ideia luminosa de inventar a luz elétrica? Entre os séculos 17 e 18, o físico americano Benjamin Franklin observou o céu em noites de tempestade e descobriu que os raios eram descargas de correntes elétricas que vinham das nuvens. Mas só no final do século 19, os homens começaram a usar a energia elétrica no seu dia a dia. Hoje a gente não pode viver sem ela. É com a energia elétrica que ligamos os computadores, enceramos o chão, congelamos o sorvete e esquentamos o macarrão.
Que bom que este tal de Benjamin estudou a energia elétrica que hoje vem das águas, que enchem as barragens que estão nas usinas e depois caem e movimentam as turbinas que levam energia para os postes e fios que trazem a luz para todo o Brasil. Nossa, Kika, de onde vem tanta energia e sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho elétrico e até o programa que vem, com mais um de 11 Vem! Olha que interessante. Uma curiosidade de uma criança fez com que ela descobrisse algo científico, algo que faz parte da vida dela. Crianças, isso é muito importante que vocês tenham dúvidas. Realmente questionem de onde vêm as coisas. Isso é muito interessante. Que vocês tenham esse interesse, como foi inventado, por que foi inventado, qual foi o motivo, como que as coisas acontecem. Isso é super interessante para aluno, para vocês que estão na parte de estudante, é questionamento. Na escola, o nosso papel é ensinar vocês como que as coisas funcionam. E conforme vocês têm cada vez mais interesse de saber das coisas, mais a nossa vontade é de pesquisar e ensinar vocês. Aqui está relacionado clima, porque para ter energia elétrica precisa dos rios e para ter os rios precisa da chuva. E lembra do ciclo hidrológico da água? Ele é importantíssimo para manter todo o sistema funcionando. E a consequência disso é a energia elétrica da nossa casa. Sabemos que esses dias passamos por várias tempestades aqui no ABC e na capital de São Paulo. Tivemos falta de energia é algo muito ruim. Ninguém gosta de ficar sem luz. Principalmente para não poder tomar banho, ligar o computador, ligar o videogame, ligar a TV. Tem lugares perigosos, a falta de energia pode tirar a vida das pessoas, como hospitais, principalmente, porque pessoas que dependem da energia elétrica para ligar os aparelhos e sobreviver. Então, olha só a importância de conservação dos rios, das bacias hidrográficas, porque a gente tem energia elétrica. Então, é muito interessante que vocês cada vez mais questionem realmente de onde vêm as coisas e não fiquem sem saber das coisas, na ignorância. Ignorância é algo que não faz vocês questionarem, não faz vocês aprenderem. Acho muito interessante nas aulas, quando vocês fazem uma pergunta, por que isso? Por que isso acontece? Muito legal. As bacias hidrográficas no mundo, aí a gente vai ver algumas importantes, como a bacia do Mississippi nos Estados Unidos, do rio Danúbio na Europa, a bacia do rio Nilo, importante para o Egito e para alguns países africanos, a bacia de Murai Darling, bacia de Yangtze, inclusive essa bacia é importante para as usinas hidrelétricas, a bacia do Ganges na Índia, a bacia do rio Volga, a bacia do Zimbeze. São bacias importantes ao redor do mundo. Ó, vemos aqui que cada uma delas está localizada, e tem outras aqui, em todos os continentes, inclusive aqui na seca, né, da Oceania. A Oceania, a maioria dela é formada pela Austrália, como o maior país de todos, e para vocês verem como tem poucas quantidades de bacia hidrográfica para o tamanho do território da Austrália, porque a Austrália, a maioria é deserto. Então, a bacia do Mississippi, aqui tem um resuminho, né? Considerada a bacia mais importante da América do Norte. A bacia do Danúbio, que é o rio que atravessa 9 países europeus, importantíssimo para o desenvolvimento da Europa. A do rio Nilo, que é a maior do continente africano. Ela é responsável por irrigar diversos países africanos de clima desértico. Olha como é importante o rio Nilo para a frutificação e agricultura de países que contêm deserto. A bacia de Murai Darling, que é formada sobre as bacias de 2 rios, né? E importantes rios australianos, que faz muita importância, tem muita importância ali para a economia da Austrália. A bacia do rio Yangtze, formada pelo rio Yangtze e Yazoo, que abriga diversas cidades da China, inclusive uma das hidrelétricas maiores do mundo, pega essa região dessa bacia hidrográfica. Bacia do rio Volga, localizada na Rússia, abrange grandes cidades como Moscou, que é a sua capital, e também importantíssimo para a exploração aí de minérios, energia elétrica. São rios navegáveis, tem um trecho navegável importante aí para a Rússia. Exploração de resíduos fósseis. Olha que interessante esse rio. O rio Ganges, inclusive,
o Rio Ganges é muito importante para a religiosidade da Índia. É a bacia mais poluída do mundo por conta de jogar todos os detritos dentro do rio, inclusive corpos, que faz parte da religião hindu. Porém, todos os rios dessa bacia são considerados sagrados, né? A bacia do rio Zimbeze, né, utilizada pelas populações ribeirinhas para abastecimento de irrigação agrícolas, nos trechos planíficos encontra as cataratas de Vitória, das usinas hidrelétricas cujos lagos são são utilizados para pesca. E as Três Gargantas e Itaipu. Nós temos as duas usinas hidrelétricas. Depois a gente vai fazer uma pesquisa sobre isso e responder essas perguntas que está aqui nesse slide. Porque a bacia do rio do Itaipu já foi a maior do mundo e a de Três Gargantas ultrapassou em quantidade de tamanho e de produção de energia. Nós perdemos o primeiro lugar para a China com a bacia das Três Gargantas. E aí aqui tem algumas perguntas. Em que continente cada uma delas se localiza? Quais países elas abastecem? Em qual rio elas estão instaladas? Qual bacia hidrográfica cada uma pertence? E por que são consideradas hidrelétricas importantes? Se vocês quiserem dar um pause, tentam pesquisar essas perguntas para vocês responderem. Tudo bem? Pode até dar um pause, não tem problema. Tem a correção. Então, o que aprendemos hoje? Olha, hoje foi uma aula de bastante aprendizado. Conhecemos as principais características dos maiores bacias hidrográficas do mundo. Conhecemos as principais características de algumas bacias hidrográficas do mundo. Identificamos e localizamos as principais da mapa mundi, inclusive da América do Sul. E conhecemos o potencial hidrelétrico de algumas bacias, bem como nos aprofundamos nos estudos das duas maiores hidrelétricas do mundo, que é Itaipu de Três Gargantas. Vocês pesquisaram lá e viram qual a importância daquelas duas maiores do mundo. Agradeço aí a oportunidade de estar com vocês. Qualquer coisa estou à disposição. Podem me enviar perguntas.